Tam quam spiritus vehementes et replevi totam domum. Como um vento impetuoso, veio o Espírito e encheu todo lugar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar um momento, caríssimos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele sopro de vida que pairava sobre as águas na criação do mundo, nós, se tomamos a leitura do livro do Gênesis, o relato da criação, veremos ali, o Espírito pairava sobre as águas. Aquele sopro de vida que pairava sobre as águas. O sopro de vida que Deus mesmo, Criador de todas as coisas, soprou e insuflou os pulmões dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, entregando para eles a vida e, nascendo das mãos do próprio Deus, a vida da graça, é soprado sobre nós também hoje. O sopro do Divino Espírito Santo, que Cristo soprou sobre seus apóstolos antes de subir aos céus, é soprado também sobre nós hoje, através da Sagrada Liturgia. Nós, fechando o ciclo do tempo pascal, a celebração dos sagrados mistérios da nossa salvação e da nossa redenção, celebramos hoje a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, a inauguração do tempo da igreja. Celebramos isso 50 dias depois da Páscoa, 10 dias depois da ascensão de Jesus aos céus. O tempo e a festa de Pentecostes. Festa essa, no qual nós escutamos o relato dos Atos dos Apóstolos, festa na qual nós e grande parte do mundo que existia naquele tempo puderam ver e contemplar a força de Deus vindo no Espírito Santificador, que veio num vento impetuoso, trazendo um grande tormento, um bom tormento, que veio encher o lugar onde estavam os apóstolos, fazer deles novas criaturas, para que daí pudessem pregar aos quatro cantos do mundo, e que essa pregação, só por causa do Espírito Santo, pôde chegar até nós. A festa de Pentecostes é uma festa de grande transformação. Basta nós olharmos para aquilo que eram os apóstolos antes e depois dela, antes e depois de Pentecostes. Aqueles mesmos homens que tinham fugido da cruz de Jesus, que tinham abandonado o Senhor, porque não quiseram perecer a mesma sentença que ele, a mesma sentença de morte que ele. Todos aqueles que o abandonaram, a partir de Pentecostes, vão se tornar exímios pregadores do Evangelho, dispostos a derramarem até mesmo, se for preciso, o seu próprio sangue. E assim foi. Todos os apóstolos sofreram martírio. Nem todos, ou melhor, um apenas deles, apesar de ter sofrido o martírio, não pereceu no martírio. São João. São João sofreu o martírio, mas não veio a morrer, sobreviveu. E assim foi condenado à prisão perpétua numa ilha longínqua, onde terminou seus dias. Mas todos os outros apóstolos que tinham sido covardes antes de Pentecostes, agora, a partir dessa festa, a partir da vinda do Espírito Santo, são transformados e capazes de pregar o Evangelho, pregar a Jesus Cristo crucificado, nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, a ponto de derramarem seu próprio sangue por essa verdade. Essa festa também quer ser transformação nas nossas vidas. E se nós, através da liturgia, vivemos aquilo que viveram os apóstolos lá atrás, somos convidados hoje a abrirmos as portas dos nossos corações para sermos assim também transformados. O que fizeram os apóstolos para merecer tal coisa, ou a chave que lhes garantiu essa transformação, essa vinda do Espírito Santo, o segredo dos apóstolos para serem transformados, é evidente quando nós lemos os Atos dos Apóstolos, numas linhas complementares a essas que nós escutamos na liturgia de hoje, nós ali identificamos o segredo apostólico. Eles permaneciam com Maria, na fração do pão, na celebração da Santíssima Eucaristia. E foi só aí que foi possível que o Espírito Santo
descesse sobre eles. Assim também com Maria in fractio panis, com Maria e na celebração da Santíssima Eucaristia, nós queremos abrir as portas dos nossos corações, queremos abrir as nossas almas também para que se faça em nós esse sagrado mistério, também para que nós sejamos transformados pela força santificadora do Divino Espírito Santo. No Antigo Testamento, lá atrás, quando nós escutamos falar daquele triste episódio da Torre de Babel, foi o orgulho humano, foi a prepotência e o desejo, mais uma vez, de se fazerem iguais a Deus, maiores do que Deus. Foi o desejo do homem de conquistar o céu por suas próprias forças, julgando que tem seus próprios méritos. Foi esse desejo que fez o homem construir para si uma torre, num desejo de que pudessem ascender sozinhos aos céus, por sua própria virtude, sem necessitarem de Deus. Era a Torre de Babel. Naquele triste episódio, Deus, percebendo a soberba do homem, desbaratou aquela construção, aquelas pessoas, e ali apareceu a confusão das línguas. Ninguém mais se entendia. E cada um foi para um lugar, cada um foi para um canto, separando-se a humanidade que tinha se julgado igual a Deus. Deus, nosso Senhor, desbaratou aquela construção humana. Agora, na plenitude dos tempos, com a vinda do Espírito Santo, depois de realizadas as obras da nossa redenção, da nossa salvação, depois da vinda do Espírito Santo, essa Torre de Babel é revertida. Agora nos é entregue uma nova construção. Nessa construção, numa só língua, a língua da verdade, nós seremos salvos. A humanidade será reunida para que encontre novamente o caminho que leva verdadeiramente até Deus. Essa construção, essa casa de ouro, essa torre de marfim, é a Santa Igreja Católica, fora da qual, caríssimos irmãos e irmãs, não há salvação. Na Santa Igreja é onde nós todos escutamos uma só voz, uníssono, onde nós escutamos falar na nossa própria língua, falar aos nossos corações a verdade que unifica e que salva. Não pode haver unidade fora da verdade, caríssimos irmãos e irmãs. E é por isso que nós vemos o mundo perder-se buscando nas suas próprias pretensas ou pseudo-verdades, buscando uma felicidade que não pode existir. E aí só há confusão, só há desespero, porque o mundo não encontra paz longe de Deus. Assim é que nós precisamos, como Santa Teresa de Ávila, desejarmos firmemente: queremos morrer filhos da igreja. Dizia ela: quero morrer filha da igreja. Queremos nós também morrer filhos da igreja, porque é nessa casa, é nesse lugar, onde o vento impetuoso do Divino Espírito Santo veio e aqui encheu todo lugar, entregando para nós a verdade que salva, a verdade que unifica, a verdade que conduz até os céus. E qual é o meio que nós vamos conseguir, pela igreja, ascendermos? Ou melhor, qual é o meio que nós vamos conseguir para que Deus desça até as nossas vidas? A frequência aos sacramentos. O grande tesouro da igreja são os sacramentos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, cuja presença permanece para nós pela ação santificadora, vivificadora do Espírito Santo, para nós e para a nossa salvação. Foi através do batismo, no dia que invocou sobre nós o Espírito Santo, o sacerdote, e que disse para nós, nas palavras do nosso batismo, dessa nossa consagração a Deus: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É pela ação do Espírito Santo que nós fomos de fato batizados e iniciamos a nossa vida da graça, a nossa vida em Deus. Depois, na crisma, nós que talvez no nosso batismo não tínhamos consciência, temos o assentimento da nossa consciência, confirmamos o nosso batismo através da crisma. É também por força do Divino Espírito Santo que se faz para nós presente no altar, através das palavras do sacerdote, o corpo, o sangue, a alma e divindade de nosso Senhor na Santíssima Eucaristia. Não um mero símbolo, mas é o Senhor que está ali presente, nos espera.
nos espera desejoso de uma visita nossa, um sinal de amor nosso. É pelo Divino Espírito Santo que isso se faz perenemente para nós no altar. É através da força do Espírito Santo vivificador na igreja que nós, se nós perdemos a nossa inocência batismal, podemos recorrer à Sagrada Confissão para restituirmos ali a amizade com Deus, a graça de Deus, e para que sejam abertas para nós mais uma vez as portas do céu. É ali, meus amados irmãos, é aqui na Santa Igreja, onde nós encontramos os meios de salvação, e fora dela, fora da igreja, não podem salvar-se os homens, assim como foi na Torre de Babel. Fora da igreja, a confusão, a divisão, mas aqui dentro fala-se uma só língua, a língua da verdade, a língua do Evangelho, a língua de nosso Senhor Jesus crucificado. É a Ele que nós pregamos. Com São Paulo nós podemos dizer, nós pregamos a Cristo crucificado, o Filho de Maria Santíssima. Por isso nós permaneçamos unidos aos apóstolos, com Maria, na celebração dos sacramentos. E assim nós, certamente, caminharemos um caminho que leva até o céu. No mistério de Pentecostes, nós vemos Deus, nosso Senhor, se revelar para nós com 3 grandes sinais: o vento, o fogo e a unidade de língua. Uma só língua, a compreensão de uma só palavra, a verdade. O vento é aquele vento que impulsiona as barquinhas da nossa vida em direção aos céus. O vento é aquele hálito, o sopro de vida que vem insuflar também os nossos pulmões e mantermos na vida verdadeira, a vida que conduz aos céus. O fogo purifica. O fogo, ele abrasa aquilo que é frio. Ele aquece aquilo que está congelado. O fogo também do Divino Espírito Santo quer fazer abrasar os nossos corações no fogo do Divino Amor. Quer transformar-nos de mornos que temos sido em verdadeiras chamas de amor por Jesus, nosso Senhor. O fogo que Deus é, quer invadir o nosso coração para nos purificar, como se faz com a prata, como se faz com o ouro. Que assim nós sejamos transformados pelo fogo do Divino Amor. E a unidade de língua, caríssimos irmãos e irmãs, porque Deus, nosso Senhor, deixou-nos um caminho seguro, que está na visibilidade da igreja, no Santo Padre o Papa com seus bispos, com os sacerdotes unidos a eles, para que nós tenhamos um caminho seguro que nos conduz aos céus. Não tenhamos medo, abramos as portas do nosso coração, da nossa alma, para a vinda do Espírito Santo sobre nós hoje também. E permaneçamos com Maria, na fração do pão, abertos à graça do Espírito Santo, que quer também nos invadir, que como vento impetuoso quer também encher a casa do nosso coração, encher as nossas almas e conduzir-nos à vida eterna do céu. Peçamos a Nossa Senhora, a esposa do Divino Espírito Santo, essa graça, que ela prepare em nós morada, para que nós sejamos templos vivos do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.